A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus te abençoe. E a igreja dos últimos dias, a igreja profetizada no derramamento do Espírito Santo, no livro de Joel, capítulo 2, repetido lá em Atos pelo apóstolo Pedro, é a igreja profética, a igreja dos últimos dias. E Deus tem despertado a sua igreja, o seu povo, para que venha buscá-lo nesses últimos dias. Mediante os eventos que vão acontecer, nós estamos no princípio aí das dores, e em 2025, irmãos, é um ano que vai ser um ano de juízos, um ano que vai se executar as sentenças. E Jesus, ele manda falar para a sua igreja, falar para o seu povo, e o mês de dezembro vai ser um mês profético. Vai ser um mês onde Jesus vai falar com a sua igreja. Jesus vai trazer o parecer, o seu juízo, o seu julgamento, e vai trazer para nós as suas orientações, a sua sentença. Então, que você possa estar bastante percebido, nós vamos estar envolvidos aí com festa de Natal, esse espírito natalino, com comilança, com bebedice. Vigie, meu querido, não perca a sobriedade. Esse mês de dezembro é um mês de dezembro muito especial. Nós estamos terminando o ano de 2024 e, irmão, nós estamos num tempo favorável do Senhor, um tempo para buscar o avivamento. Um avivamento que é um avivamento individual, um avivamento de busca. Não é um avivamento de oba-oba, é realmente um avivamento que quem buscar o Senhor vai achar. O avivamento não é para quem não busca. As pessoas querem achar o Senhor sem buscar. Então, esse avivamento, irmãos, avivamento, como diz lá o livro de Mateus 10:12, o reino de Deus é tomado à força. Você tem que se esforçar para entrar nesse reino. E está chegando, meu querido, em Hebreus 12, 25 diante, diz que Deus ele vai mover mais uma vez, não só agora a terra, mas como também o céu, para que as coisas que são removíveis sejam removidas e permaneça somente as coisas eternas, porque nós vamos receber um reino eterno. E Deus quer que nós o sirvamos, irmãos, com temor e reverência, de forma devida. Infelizmente, nós estamos numa apostasia, numa frieza, numa falta de respeito, uma falta de temor a Deus. Então Deus ele vai precisar tratar da sua igreja. Então Deus vai estar falando conosco antes que Ele é misericordioso, para que nós entendamos o que está acontecendo e o que nós devemos fazer na situação. E eu quero meditar, meu querido, com você no livro de João, capítulo 8 do livro de João, versículo 26. Muitas mais coisas para dizer para vocês é julgar. Mas eu só posso dizer aquilo que o meu Pai me manda, me permite falar. Então, o que nós entendemos, irmãos? Jesus tinha falado para aqueles homens, olha, vocês vão morrer no pecado de vocês, que vocês não acreditam em mim. A única forma de vocês não morrerem no vosso pecado é acreditando em mim. Então, Jesus ali, irmãos, ele liberou um julgamento. Jesus ali, ele conhecia, Jesus julgou e liberou uma sentença. Eles não acreditavam em Jesus, eles tinham conhecimento, ele julgou, segundo o conhecimento dele, e a sentença é que eles iam morrer sem perdão, eles iam ser condenados. Então, esse juízo que Jesus ele traz para nós, para a sua igreja, não é um juízo condenatório, é um juízo de advertência, é um juízo que quer nos levar ao arrependimento. Tanto toda a sequência agora de Mateus 24, do livro de Apocalipse, você vai ver que vai vir sentenças e juízos para levar a humanidade ao arrependimento. Ele vai começar pela casa de Deus. Então, três coisas que eu vejo, nós vamos estar analisando aqui, três coisas que eu vejo se repetir. É o conhecimento de Jesus, o juízo que Jesus vai dar e a sentença desse juízo. Então, dezembro é conhecimento do julgamento de Jesus e a sentença, a orientação que ele vai dar para nós, para levar a igreja ao arrependimento, tá bom? Agora, a partir de 2025, irmãos, as sentenças vão começar a ser executadas. Então, quero dizer que o mês de dezembro, irmãos, é um mês muito importante para a igreja, é um mês profético. Deus tem um avivamento, e Deus tem avivado, Deus tem nos dado dons de revelação, tem sido maravilhosa a experiência com o Senhor Jesus, mas ainda tem gente que está dormindo. No livro de 1 Pedro 4,17, diz, irmão, que o juízo vai começar pela casa de Deus. E diz assim, e aonde se vai ser com dificuldade que o justo vai ser salvo, o que vai acontecer com o ímpio, aquele que não crê no Evangelho? Então, para que haja salvação,
meu querido, né, Jesus já está falando com você. Eu quero dizer que essa semana são vários juízos. No livro de Apocalipse diz assim, ó, justo, Apocalipse 19, 2. Justos e verdadeiros são os seus juízos. Então, no livro de João, né, 8, 26, né, Jesus ele manifesta que ele tem mais coisas para falar, ele manifesta que ele tem mais coisas para julgar sobre aqueles homens, sobre Israel, mas naquele momento ele poderia falar o que o Pai permitiu fazer, mas deixou, irmão, né, ali manifestar para nós esse texto para que nós entendêssemos, irmão, que agora, como está lá em João 5, 22, o Pai entrega todo o juízo a Jesus. Né? João 5, 22 fala assim, o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o juízo ao Filho para que, de forma que todos que honram o Pai, honrem também o Filho. Como Jesus, irmãos, ele era Deus, ele deixou toda a sua glória, onipotência, onisciência, e se fez homem. Então agora Deus está exaltando, ele se humilhou, agora o Pai o exaltou acima de todo nome, acima de todo poder, principado, força, não é? E Jesus se torna, irmão, o juiz, né, de toda a terra, o justo juiz. Paulo diz, né, desde agora só me resta a coroa de justiça, que o Senhor vai me dar naquele grande dia, não só a mim, né, mas a todos que amam a sua volta. Né? E quem vai dar, né, o justo juiz, o juiz de toda a terra, o Senhor. Então, isso está escrito, irmãos, lá em 1 Coríntios 4, 8, 2 Coríntios 4, 8, Jesus é o justo juiz, certo? Em João 5, 24, que Jesus fala assim, quem crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Que juízo é esse, irmãos? Esse aí é o último juízo. Isso aí é a condenação do juízo final. Mas para que nós não sejamos, irmão, condenados com os ímpios, nós não sejamos condenados com o mundo, né? Deus começa o juízo com a sua igreja. Nosso juízo vai desde quando nós aceitamos Jesus até o tribunal de Cristo, que vai ser o juízo para os galardões, para analisar nossas obras, nosso procedimento, né? Mas o tribunal de Cristo é um juízo para aqueles que são salvos, aqueles que alcançaram, né, a salvação. Mas, irmão, todo o juízo, né? Apocalipse 9:2 fala que juízos, todos os juízos, né? Agora é o Senhor Jesus que é esse juiz, o justo juiz de toda a terra. Né? Ele traz o nosso galardão, a nossa recompensa. E o juízo final também, Jesus que vai julgar, vai ser estabelecido o trono branco, mas Jesus que vai julgar, mas esse juízo não é um juízo para a igreja. No livro de Hebreus 12, 6, fala assim, ó, que Deus ele disciplina, né, quem ele ama e castiga todo aquele que ele recebe como filho. Nós estamos aqui, irmãos, usando só textos do Novo Testamento. Nós vamos pegar desde o Antigo Testamento até agora, e nós vamos ver, irmãos, que Deus ele sempre executou conhecimento, juízos e sentenças. Né? Você vai ver, irmãos, que lá ele condenou os atos de Adão e Eva, mas o levou a arrependimento. O único, irmãos, que já foi julgado e condenado é Satanás, a serpente. Né? A palavra diz que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, disse Jesus. Do juízo, da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Bom, quem já está julgado e condenado foi Satanás. Satanás, a sentença dele já foi decretada. E para nós, irmão, não sejamos condenados juntos com o mundo, certo? Deus, ele fala conosco antes, né? Ele nos orienta. O que é a sentença? Jesus ele vai reprovar ou aprovar o que nós fazemos, certo? E ele depois ele vai dar a sentença, né? Ou ele vai dar o elogio, ou ele vai dar a reprovação, ele vai dar a orientação. E a pessoa, ela faz, né? Se ela for sábia, ela obedece, né? Deus julgou também o mundo antigo, pré-diluviano, Gênesis capítulo 6, eles foram condenados, ninguém entrou.
nesse mundo diluviano, Deus julgou Noé e a sentença de Noé foi favorável. Diz que ele era o único justo antes de Deus. Né? O mundo pós-diluviano, a Torre de Babel, Deus desceu, Deus tomou conhecimento, Deus desceu, Deus liberou uma sentença, Deus julgou e liberou uma sentença, e aí Deus confundiu as línguas e dispersou os povos. Né? Deus julgou também, Daniel capítulo 5, né? Belsazar, o filho de Nabucodonosor, estava lá usando os utensílios da casa do Senhor, aquela mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Ele começou a tremer, quase desmaiou, e chamou o profeta Daniel, e aí Daniel vai, meu querido, e diz, você foi pesado, você foi julgado em balança, e você foi encontrado em falta, hoje mesmo você vai perder o reino. Então nós vemos aí, irmãos, Deus executando, né, juízos, né, sobre reis. O rei Herodes não quis dar glória a Deus, veio o anjo, feriu, né, morreu com medo de bicho. Então, conhecimento, juízo e sentença. E, irmãos, Jesus nos conhece, e você vai ver lá em Apocalipse esse mesmo modo operante. Então, Deus julgou impérios, gerações, povos. Que gerações? Que geração Deus julgou? Deus julgou várias gerações, mas eu vou falar só de uma aqui, a geração cananeia. Né? Deus chama Abraão, lá em Gênesis 15:16, e diz, olha, daqui a 400 anos, né, vai completar a medida da iniquidade do povo cananeu, né? E eu vou castigá-lo, eu vou tirá-los dessa terra, certo? E o teu povo vai vir morar aqui, os teus descendentes, né? Deus também, irmãos, condenou, né, julgou e condenou o rei Nabucodonosor, né, e trouxe sentença, e como ele não quis reconhecer, né, o domínio de Deus, que o céu domina sobre a terra, ele ficou 7 anos, irmãos, como bicho, comendo capim, o reino. Deus, irmão, julgou Israel. Israel várias vezes ficava oprimido pelos os povos em volta, porque eles pecavam, desobedeciam. Israel foi levado, né, para o exílio, Judá foi levado para Babilônia e voltou, e já Israel não. O reino do norte foi levado e não voltou, irmão, juízos de Deus. Eu quero, irmãos, partilhar com os irmãos uma palavra muito, muito séria. Quer dizer, irmãos, que eu tentei várias vezes, desde domingo, trazer essa palavra, e eu não conseguia. Eu estou conseguindo hoje trazer para você. Mas olha, irmãos, o que diz aqui o livro de Apocalipse. Jesus fala para toda a igreja, né, através da igreja de Tiatira. Eis aqui a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas ardentes, e os pés como bronze polido. Conheço o teu procedimento. Irmão, por que os olhos do Senhor como chama de fogo? Porque, irmãos, o fogo significa juízo. O fogo, ele prova, o fogo, ele purifica. E Deus fala assim, eu conheço vocês. Em Apocalipse, eu conheço vocês, a igreja, o procedimento. Toda a carta ele fala isso, eu conheço as suas obras. Jesus, ele é capacitado, ele tem o conhecimento, né, de todo o processo. Ele tem que conhecer todos os fatos do processo para trazer o julgamento. E eles não têm, mas mesmo assim eles dão sentença. Mas Jesus, irmão, ele nos conhece. Jesus conhece a igreja, Jesus conhece o mundo, ele tem olhos, né, como chama de fogo, ele é onisciente, fogo que vai consumir. Então o fogo, ele é juízo. Olha o que diz Deus falando sobre Israel, Zacarias 13:8, farei a terça parte passar pelo fogo e purificarei. Então hoje, irmãos, as sentenças para o desobediente para levar ao arrependimento. Então vai haver sentença para Israel, né? Execução de sentenças, juízos. Vai vir, irmãos, para o cristão, a igreja desobediente, e vai vir também para o mundo. Apocalipse, irmão, o juízo, as taças, os selos, né, as trombetas, traz juízos, né, traz as sentenças, né? Mas é para levar o quê? Ao arrependimento. Você vai ver que aconteceu isso, e eles não se arrependeram, e aconteceu isso, e mesmo assim, né, veio um fogo que queimou eles, mesmo assim eles não se arrependeram das suas má obras, bruxaria. Então, se você olhar Apocalipse, irmãos, é misericórdia,
É Deus castigando o mundo, porque Deus ama o mundo para ver se traz o mundo ao arrependimento. E aqui Deus castigando Israel, purificando Israel através do fogo. Eu refinarei como se refina a prata, purificarei como se purifica o ouro. E ele me invocará, e eu lhe responderei, direi, este é meu povo. E ele dirá, o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, Israel vai precisar passar pelo fogo para eles se voltarem para o Senhor. Ezequiel 22 também fala sobre isso. E Malaquias 3:3 fala assim, ele se sentará como refinador. Então, irmãos, o refinador purificador de prata queimará toda impureza. Irmãos, quando Pedro fala assim, não estranhei a ardente prova que sobrevém sobre vós, e quando ele diz assim que o juízo ele vai começar pela casa de Deus, Pedro está falando da perseguição já da igreja primitiva. Então, se a igreja primitiva, irmão, ela foi purificada através da prova, essa igreja atual, negligente, essa igreja virgem louca, ela também precisa, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Então, olha o que Deus fala aqui, Malaquias 3:3. Ele se assentará como refinador de prata, purificador de prata, e queimará toda a impureza, purificará os levitas, refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então, irmãos, esse juízo aqui, essa purificação, essas provas, essas sentenças que vão acontecer a partir de 2025, é para levar o povo a se arrepender, levar o povo a buscar o Senhor. Então, voltando aqui, irmãos, para o livro de Apocalipse, nós entendemos aí, né, a questão dos olhos como chamas de fogo, né? Aí continua Deus falando assim, no versículo 23. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Então, esse olhos, como chama de fogo, é porque Deus sonda a mente. Ele sonda sentimento, pensamento. Quando você, meu querido, pensa, você está falando para Deus. Quando você pensa baixinho, você está gritando ao ouvido de Deus, porque Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, nosso procedimento, nossos atos, Ele nos conhece, ok? Então, irmãos, saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração e darei a cada um de vocês o que os seus atos merecem. Então, meu querido, não espere vir a sentença. Vamos reconhecer Jesus agora, que ele é santo, que ele exige arrependimento, santidade. Nós podemos nos preparar. Eu sei que quem está dormindo, irmão, vai ter que ser despertado da maneira mais difícil. Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos. Infelizmente, a igreja, irmão, quer música mundana, a igreja quer bebida alcoólica, a igreja quer participar de eventos de rock satânicos, a igreja quer tatuagem, a igreja está amando o mundo. Por isso que Deus fala, ele vai ter que de novo abalar, não só agora a terra, mas os céus, para tirar, irmãos, o que é passageiro do coração da igreja. Então, Hebreus 12:25. Deus, né, corrige aquele que ama e disciplina aquele que aceita como filho. Se não tem disciplina, meus irmãos, é bastardo, não é filho. Não é? Então, aceite a correção do Senhor, aceite o amor do Senhor. Em capítulo 3, irmão, nós vemos a igreja de Sardes, a igreja morta. Aí Jesus fala de novo assim, conheço o seu procedimento. Você tem reputação, tem nome de estar vivo, mas na verdade está morto. Irmãos, aqui é a igreja equivocada. Né? Tem igreja que fala, poxa, aquela igreja está cheia, está avivada, coisa e tal. Mas, irmãos, só é nome. Não é avivamento. É um movimento. Não é avivamento, é um evento. E nesse evento é só vento. Não tem movido do Espírito Santo, não tem arrependimento. As palavras são palavras para ego, palavras de vitória. A palavra profética dos últimos dias, irmãos, é de arrependimento. É palavra igual boldo, é amarga na boca, mas faz bem. Na mente, nos ouvidos não é boa, mas, irmão, no coração, a palavra profética, ela faz bem. Receba essa palavra de Jesus. É tempo de se arrepender. Irmão, tem avivamento, tem restituição, tem bênção, mas para quem está buscando mudança de vida, a nossa igreja tem mudado espiritualmente, mas nem todos têm abraçado a visão. Mas Deus tem renovado, Deus tem falado, Deus tem abençoado grandissimamente. E Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer cumprir promessa, Deus quer nos capacitar,
Deus quer batizar a sua igreja com o Espírito Santo. Fortaleça o resto antes que isso também ocorra. Então, irmão, tem igreja aí que está morta, ela está cheia, mas está morto. Ele está falando assim, eu sei que tem pastores de igreja que estão preocupados com a sua igreja. Tem uns que não, que é lobo. Não é? Então diz assim, ó, fortalece o que resta para morrer. A igreja está morrendo. E nós, irmão, nos levantamos, nossa igreja estava morrendo. Nós nos levantamos e estamos fortalecendo. Então, Deus está nos despertando. O avivamento começa com despertamento, meu querido. Desperta e fortalece o que resta, pois considero o seu procedimento incompleto aos olhos de meu Deus. Apocalipse 3, 2. Portanto, lembre-se de que você recebeu e ouviu. Obedeça e abandone o seu pecado. Porque se você não despertar, virei como ladrão. Você não sabe em que momento virei contra você. Entretanto, você tem uns poucos aí em Sardes que não sujaram suas roupas. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor, da mesma forma que eles, será vestido de roupas brancas. Jamais escarei o nome deles, o nome do livro da vida, mas o reconhecerei individualmente diante do meu Pai e dos seus santos. Irmãos, esse avivamento é individual. Olha aqui, o julgamento é individual, o reconhecimento é individual. Você deve buscar Deus para você. Se a tua mulher não vai, você vai. Se teu marido não busca, você busca. Se teu filho não quer, busca o Senhor. Aviva a tua vida. Peça a Deus para te despertar. É tempo de buscar o Senhor. Oséias 10, 12. Aqui, irmão, a igreja morta. Então, tem igreja aí que você está vendo um movimento, parece que está vivo, avivamento. Cuidado, irmãos. O que importa é o juízo de Jesus. Não é aquilo que nós estamos vendo aos nossos olhos. E aqui, irmãos, no versículo 14, o anjo fala para a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Você vai ver, irmão, que a igreja morna é pior do que a igreja morta. Porque eu vou explicar daqui a pouco. Vou ler aqui primeiro. Eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, governador da criação de Deus. Conheço seus atos. Sempre Deus fala isso. Sempre Jesus fala isso. Te conheço. Seus atos, seus procedimentos. Você não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno. Lá Jesus falou claramente que é frio. No tanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem crente, eu o vomitarei. Por você continuar dizendo, eu estou rico, adquiri riquezas, não precisa de nada. Você não sabe que é um desventurado, deplorável, pobre, cego e nu? Irmãos, é uma igreja equivocada. O que é a igreja morna equivocada? A igreja morta equivocada e a igreja morna também. O que é equivocado? A pessoa tem um conceito próprio que não é a realidade. Ela tem um conceito que não é verdadeiro. Ela vive uma ilusão, uma mentira e acredita nisso. A igreja precisa, irmão, sair da mentira. Foi enganado pelo pai da mentira. E Jesus vai falar com a igreja do seu estado espiritual. Se você é virgem prudente ou se você é virgem louca. Se você tem aparência de ter azeite, ou tem um pouquinho de nada de azeite que não vai te levar a lugar nenhum, que você tem que buscar mais, não é? E você não vai conseguir chegar vigilante naquele dia, ou se você está com azeite suficiente, você está com a iluminação, com a revelação completa do Espírito Santo. É isso que significa o azeite. E, irmãos, olha o que diz aqui, ó. Você não sabe que é um desventurado. Ele falava que era rico, que era feliz. Irmãos, deplorável, desventurado é infeliz. Irmão, deplorável. Eu peguei, irmão, estava vendo aqui a definição de deplorável. Olha o que é deplorável. Quando Jesus fala assim, que eu vou te vomitar, que provoca repúdio. Jesus fala assim, você é um deplorável. Você não está bem. Não é? O porquê, irmãos, é pior do que o morto. Porque a pessoa que está morta espiritualmente, ela tem ciência. Ela sabe que não está bem. Ela sabe que o que ela precisa agora é se levantar. Ela precisa agora ser curada espiritualmente, é ressuscitar espiritualmente. Agora, irmãos, o morno, ele nem é quente, ele nem é frio. O morno, irmãos, só Jesus pode tratar. O morno, você olha para ele e você não sabe que a pessoa está morna. Porque continua indo na igreja, ele lê a Bíblia, ele ora, né? Mas está morno.
não é? E o morno, ele não se arrepende. O morno, irmãos, ele está igual aquele homem rico que teve uma grande colheita e ele ficou preocupado: o que eu vou fazer? Vou destruir os armazéns e vou construir armazéns maiores. E aí depois que ele constrói, guarda tudo, ele fala assim: agora desfruta, come e bebe minha alma. Aí Jesus fala assim: louco, o que tu tens? O que você preparou? Para quem será? Se hoje você se pedir a tua alma, isso tudo vai ficar para quem? Então, irmãos, o morno é um louco. O morno, não é? Ele acha que ele não precisa de mais nada. O morno, na igreja você não consegue identificar o morno. E ainda que você identificar, você vai falar com ele, ele vai sempre justificar: não, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, coisa e tal. É muito difícil trabalhar com o morno. Então, por isso Jesus, ele vomita, ele prefere trabalhar com frio, irmão, ele prefere trabalhar com o morto do que trabalhar, meu querido, com o morno. O morno, ele é quase irreconciliável. O morno, eu digo, irmão, que os mornos hoje em dia, eles têm a capa aparente, né, as virgens loucas, elas tinham roupas, elas tinham perfume, elas tinham adorno, elas estavam limpas, né? Você não vê, mas por dentro faltava azeite. Por dentro tinha bem pouco azeite. Até aceitaram Jesus, mas já perderam a unção, já perderam o Espírito Santo, entristeceram o Espírito Santo. Não é? Não entristeceram o Espírito Santo, extinguiram o Espírito Santo com seu procedimento. Então, irmãos, o morno é a virgem louca. É igualzinho a virgem prudente. A única diferença é em relação ao Espírito Santo. Não é? E aí, você, a pessoa que você vai falar se ela tem o Espírito Santo ou não, se ela está agradando a Deus ou não, ela aceita? O orgulho religioso não permite. Então, o morno é o religioso. Ele só tem aparência. Eles têm aparência de amor, aparência de espiritualidade, mas é espírito de religiosidade. Então, morno significa, meu querido, olha o que significa morno: detestável. Jesus detesta o morno. Execrável, abominável, péssimo, horrível, condenável. O morno está condenado. É feio, né? É censurável, reprovável, criticável, repreensível. O morno é pior do que o morto. A igreja morna, o crente morno, é uma coisa terrível. Ele é inalcançável, só Jesus para lidar com ele. E Jesus vai visitar o morno. Graças a Deus, Jesus vai visitar o morno. Então, você não sabe que é um desventurado, deplorável, pobre, cego, nu? Aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar da sua nudez. E compre colírio para usar nos seus olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos que amam. Por isso, preparem-se e deem as costas aos seus pecados, se arrependam-se. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, comerei com ele e ele comigo. Irmão, igreja que Jesus está do lado de fora. Cristão que Jesus não está no coração dele. Crentes mornos. Igreja que diz que está viva e Jesus está do lado de fora. Eu vou encerrar, meu querido, por aqui. Eu creio que já foi suficiente ao recado de Deus. Então, o mês de dezembro é um mês, meu querido, de buscar Deus, de arrependimento, de se preparar, irmãos, para os juízos, os decretos que vão ser executados. Em todas as igrejas, Deus fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus vai falar com você. Jesus vai trazer o parecer dele. Jesus vai trazer o juízo, te dar conselho. Cumpre a ti, meu querido, se arrepender. É um tempo de arrependimento. É um tempo, irmão, do Espírito que havia no profeta João Batista operar em nossa igreja. Pregar o arrependimento, preparar o coração para a vinda do Senhor. Porque o Espírito Santo, irmãos, usou o profeta Elias para pregar em meio a uma grande apostasia de Israel. Então, hoje, irmão, Elias vai vir, é a igreja, o Elias é a igreja, que está pregando em meio à grande apostasia que entrou. Então, nós somos o Elias. Nós somos o Daniel, irmão. Nós precisamos de revelação, nós precisamos de não nos contaminar com as iguarias do mundo, igual Daniel, e receber a revelação da palavra, interpretar os sonhos, né? As visões
né? Diz que Deus nos últimos dias iria o quê? Derramar o seu espírito, os jovens teriam o quê? Visões, os velhos sonhos, né? As filhas profetizariam, derramaria o espírito deles sobre os servos e a serva e profetizariam. Então, irmãos, o espírito que operou em todos os profetas é o Espírito Santo, né? É o Espírito de Cristo. E Jesus falou, da mesma forma que o Pai me enviou, eu enviei a vós. Recebei o Espírito Santo. Né? No livro de Apocalipse 22, irmão, diz que Deus dá o Espírito aos seus profetas. Quando João ele vai adorar o anjo fala assim, não faça isso, eu sou conservo dos teus irmãos, os profetas. Né? João era apóstolo e agora é chamado de profeta. Os discípulos, irmãos, eram chamados de profeta. Então, Noé era profeta, e Deus já falava em sonho, Abraão era profeta. Né? Nós somos profetas, nós somos a igreja profética. Joel 2, 28, irmãos, é uma promessa para a igreja profética. Levanta, resplandece, a glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já está sobre ti. Isaías 60, meu querido. Que Deus te abençoe. Jesus prometeu, aqueles que creem no seu interior fluirão rios de águas vivas. Aqueles que creem em mim, do seu interior se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Você tem sede? Mulher, se souberes quem fala contigo e qual é o dom de Deus, tu lhe pediria e ele lhe daria água da vida. Jesus disse em João 7, todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Vá a Jesus, meu filho. Peça o Espírito Santo. Deus abençoe. Jesus vai falar contigo. Jesus vai falar sobre o seu casamento. Deus vai falar com os teus filhos. Essa primeira semana, Deus vai tratar com você, né, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Converter o coração dos pais, dos filhos aos pais. Amém? Deus te abençoe. Ouça Jesus e obedeça. Fique na paz. Deus te abençoe. Glória a Deus.